Oremos, igreja. Senhor, graças te damos porque em Ti nós nos movemos, existimos. Em Ti nós podemos todas as coisas. Sem o Senhor nada podemos. Então, nesse momento, reconhecendo que a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, capacidade de acordar, de existir, tudo depende da Tua bondade. É com coração grato, Senhor, reconhecendo o Teu amor a cada dia, que nós consagramos os dízimos, as ofertas, os dizimistas, todos aqueles que cooperam, Senhor, com a Tua obra, os empresários, os profissionais liberais, aposentados, todos aqueles que têm uma renda, Senhor, e dessa renda entendem a responsabilidade e a gratidão de poder cooperar com o Senhor nessa obra. Que sejam enriquecidos poderosamente, que a Tua prosperidade seja uma realidade na vida de cada um dos Teus filhos. Diante disso, Pai, consagramos a nossa vida além da vida terrena, consagramos o nosso ser ao Senhor, consagramos esse ano ao Senhor, para que o Senhor nos conduza e nos abençoe poderosamente, Pai, conforme a Tua vontade, nesse ano de 2024, no nome de Jesus. Amém, igreja? Bom dia, graça e paz a todos. Pode assentar. Estamos felizes por essa oportunidade. Primeiro domingo do ano. Coisa boa, né? Passamos um ano abençoado com a família, onde todos puderam banquetear com a mesa farta. Isso é bondade de Deus. Isso é o cuidado de Deus para nós. E graças a Deus temos uma oportunidade de iniciar mais um ano na casa do Senhor. E seguindo a série de mensagens, Prepare-se para o Novo, quero compartilhar nessa manhã com a igreja do texto que está em Hebreus, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Texto que vai falar de nos encorajarmos para esse novo, para viver esse novo de Deus. Hebreus 10, 19 ao 25 diz assim. Vamos ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Amém. Palavra do Senhor. Esse texto, vamos dizer assim, é uma segunda parte do livro de Hebreus. Do capítulo 1 até o capítulo 10, o escritor faz, podemos dizer, uma defesa. Ele tenta um convencimento daqueles que receberiam essa carta, os irmãos judeus, aqui hebreu, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que devido às dificuldades, às perseguições, uma grande maioria estava desistindo, estava voltando às velhas práticas do sacrifício levítico. Então, do primeiro capítulo até o 10, o escritor tenta mostrar a superioridade de Cristo em relação a todos
todos os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. Ele mostra que Cristo é superior a Moisés, o grande legislador, é superior a Arão, né? É superior também aos anjos. E ele mostra que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, é superior ao sacrifício de animais que eram apenas temporário, mas que não apagava, perdoava os pecados, apenas encobria aquele pecado temporariamente, e ano após ano o sacerdote tinha que voltar a praticar esse sacrifício. E ele tenta provar, tenta mostrar aos irmãos, convencer aos irmãos que o sacrifício de Cristo é mais excelente, porque ele realizou de uma vez por todas e não há mais necessidade de, no ano seguinte, voltar a realizar. Então, o nosso tema de hoje é um apelo a perseverar na fé. Ele faz um apelo aos irmãos para que eles perseverem na fé. É um apelo a esses irmãos convertidos que já não tinham mais esperança. Sabe aquele momento que nós começamos a imaginar, acho que estou perdendo tempo, isso é loucura da minha cabeça, nada disso vai acontecer. Aquele momento que Abraão foi tomado, achando que estava demorando a promessa, então ele segue o conselho de Sara e tem um filho com Agar, né? Tenta fazer do seu jeito. Esses irmãos, pela perseguição, pelas lutas, eles querem retomar o antigo sacrifício de tentar chegar-se a Deus dos seus meios, voltando a matar animais e sacrificar. Porém, o escritor ele tenta mostrá-los que o sacrifício de Cristo, ele consumou tudo que era necessário para que pudéssemos nos achegar a Deus, sem necessidade mais ao homem de fazer nada, de praticar nenhum sacrifício ou algum tipo de oferta para que possa ser aceito diante de Deus. Sendo assim, o propósito da carta é mostrar essa autoridade, superioridade e suficiência do sacrifício de Cristo em contraste ao sacrifício da antiga aliança. E a expectativa do autor em relação a esses irmãos é que eles realmente fossem convencidos e permanecessem firmes, fiéis à confissão que eles haviam feito naquele momento do batismo em que nós fazemos a profissão de fé, dizendo que confiamos em Cristo e que vamos permanecer firme e que vamos segui-lo por toda a nossa vida. Então, ele quer trazer a lembrança aos irmãos essa confissão que eles fizeram e encorajá-los a permanecer firme, crendo nas promessas. E aí ele diz que diante de toda dificuldade, de toda luta, toda perseguição, em último caso, nós temos que confiar naquele que fez a promessa, na fidelidade daquele que fez a promessa. E aí ele diz que, finaliza dizendo que eles não poderiam deixar de congregar, como alguns já haviam feito, mas que aproveitassem o ambiente do culto, o ambiente de liturgia, vamos dizer assim, um ambiente de fé, de reuniões, para encorajar uns aos outros na fé, na esperança, no amor e nas boas obras. Então, qual é a expectativa do autor? Encorajar esses irmãos a permanecerem firmes, acreditando na promessa, não desanimando ao ponto de abandonar a fé, mas aproveitando esse ambiente da fé, da comunhão, das reuniões, como um ambiente propício para encorajar uns aos outros.
Então esse tema ele fala de 3 temas específicos que são necessários para a fé cristã: a fé em Cristo, o amor ao nosso próximo e a esperança, a perseverança inabalável diante das dificuldades. Fé em Cristo, esperança inabalável e amor ao nosso próximo. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar. Nosso primeiro tópico nessa manhã é que nós devemos nos encorajar para o novo por intermédio da fé no sacrifício de Cristo. Devemos nos encorajar pelo sacrifício de Cristo. O versículo 19 ao 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem, liberdade, alegria, para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. Ele faz uma referência à antiga aliança do Santo dos Santos. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Como? Pelo sangue de Jesus, não mais pelo sangue dos animais, pelo sacrifício dos animais, mas agora por intermédio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Novo porque aqueles rituais antigos, da antiga aliança, agora estavam aniquilados, já não havia mais necessidade deles, já não havia mais necessidade de sacrificar animais e de um sacerdote como mediador, porque agora temos acesso livre por intermédio do sangue de Cristo. E vivo caminho porque está ligado ao Senhor Jesus Cristo que vive. Então é um vivo e novo caminho. É um caminho vivo, onde nós podemos caminhar com segurança. E aí ele diz que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. E nos encorajar, sabendo que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo veio aqui, pagou o nosso pecado, ressuscitou e agora continua lá como sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus. Então, diante dessa segurança de tudo que Cristo fez, dessa liberdade de poder entrar na presença de Deus, Ele nos faz um convite a um relacionamento, a uma aproximação, a oração. E Ele diz: olha, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, não há mais nada que nos acuse, o nosso pecado foi pago, e lavado o corpo com água pura. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele lava o nosso corpo e também lava, purifica a nossa consciência. Ele faz um contraste entre o sacrifício da antiga aliança, que apenas o sangue era aspergido sobre o povo, mas que não apagava a culpa do pecado. No ano seguinte, eles tinham que novamente fazer aquele sacrifício. Ou seja, a culpa do pecado não havia sido paga. Aquele sangue dos animais apenas cobriu eles por um tempo, como uma forma de apontar para o sacrifício de Cristo. É interessante analisar o seguinte, meus irmãos, para que possamos nos encorajar, assim como quando nós estamos com dor de cabeça ou com febre, e aí nós lemos a bula de um remédio e diz assim: opa, esse aqui se eu tomar vai passar a minha dor de cabeça. E nós tomamos com toda a segurança sabendo que vai passar, não é verdade? Por que é que nós confiamos na bula do remédio? Temos tanta dificuldade de confiar na palavra de Deus. Não é interessante isso? Nós vamos a um médico, o médico diz assim: olha, passa na farmácia, compra tal remédio que você vai ficar firme de novo. Nós saímos todo entusiasmados lá do consultório, compramos o remédio, com aquela certeza que se nós tomarmos vamos ficar bom. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, nós não temos essa certeza.
mas precisamos nos encorajar. E uma das formas de nos encorajar para essa certeza é termos a ideia de que nós nos acostumamos a olhar para a cruz apenas pelo olhar de que fomos perdoados, que a cruz serviu apenas para perdoar o nosso pecado, nós fomos os únicos beneficiados, que a cruz nos deu autoridade sobre o domínio do pecado e que a cruz nos dá a promessa de vida eterna. Ou seja, nós olhamos para a cruz apenas como nosso benefício. Mas nós precisamos olhar para a cruz e entender que o próprio Cristo, o próprio Deus projetou essa ação da cruz. A cruz, é verdade, ela nos traz liberdade, descanso e paz. Porém, não podemos nos esquecer que Deus também ansiava por esse momento. Amém? Você crê que Deus também ansiava por esse momento em que fosse derribada a parede de separação entre nós e Ele? Com certeza. Uma vez que, quando Cristo expirou naquela cruz e o véu foi rasgado de cima a baixo, aconteceu algo incrível. Ela não deu acesso apenas, nós pecadores, entrar na presença de Deus com liberdade, com intrepidez, mas automaticamente também ela restaurou a oportunidade de Deus vir ao homem, como Ele ia ter com Adão no cair da tarde. Ou você acha que Deus não ansiava por esse relacionamento novamente com a sua criação, com o ser criado? Então nós temos que entender a cruz nessas duas vertentes. Na vertente de que fomos os maiores beneficiados, mas também na vertente de que Deus ansiava por esse retorno, de poder ter um relacionamento conosco. Então, quando nós entendemos que Deus ansiava por esse retorno, nós temos intrepidez, nós somos encorajados a entrar com liberdade na presença de Deus, sabendo que nós não vamos encontrar um Deus iracundo, de cara amarrada, que não está disposto a nos atender. Pelo contrário, nós vamos encontrar o pai do filho pródigo, que está na janela olhando, aguardando a nossa vinda, para nos abraçar, para nos acolher, para nos socorrer da nossa dificuldade. Tendo a certeza que nós temos um Deus que ansiava por esse relacionamento que havia sido quebrado. Isso nos dá a liberdade, a paz, a intrepidez, a ousadia de poder entrar na presença de Deus e ser quem realmente somos, porque Ele nos conhece como nós somos. Isso nos encoraja. E tudo isso só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Então o sacrifício de Cristo deve nos encorajar a viver o novo de Deus. E Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, ou seja, com uma sinceridade de propósito. Aquilo que nós falarmos deve ser o que está no coração, um coração inteiro para com Deus. Não é um coração interesseiro de nos beneficiar com aquilo que Deus pode nos dar, mas é um coração inteiro realmente para um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, com plena certeza de fé, sem dúvida. Dúvida no quê? Será que realmente foi tudo pago mesmo? Ou será que há alguma coisa que me condena e Deus não vai me ouvir por isso? O escritor está dizendo que não, tudo foi consumado. Nós temos que entrar na presença de Deus com plena certeza de fé, que o sacrifício de Cristo
foi suficiente para pagar toda a culpa que havia sobre nós. E que agora já não há mais condenação, então já não há mais nada que nos acuse do nosso passado. Coração purificado de má consciência, de uma consciência pesada, de algo que cometemos no passado. O sacrifício de Cristo nos liberta dessa prisão, dessa consciência do poder paralisante da culpa. Porque a culpa muitas vezes paralisa, nos trava, dá medo. Como que eu vou fazer isso? Olha o meu passado. Quantas pessoas a gente conversa, convida a ir à igreja e ele diz: olha, cometi tanta coisa errada nessa vida que eu não sei se eu sou digno de... Não sei se Deus me aceita. E ele está dizendo que é exatamente esse tipo de pensamento que não pode existir no nosso coração, na nossa consciência, quando nós nos dirigimos a Deus, nos aproximarmos de Deus. Mas temos que nos aproximar de Deus com a plena certeza de fé no poder do sacrifício de Cristo, que foi fiel para pagar toda a nossa culpa. E agora nós nos apresentamos diante de Deus justificados. E quando nós entramos, não é o nosso passado, a nossa natureza pecaminosa que Deus vê, mas a justiça do seu Filho. Então essa verdade deve nos encorajar a nos aproximar de Deus para vivermos o novo de Deus nesse ano que se inicia, com plena certeza de fé no sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja aqui que o escritor aponta para que o nosso encorajamento não seja em algo que nós possamos apresentar diante de Deus, uma oferta, um animal morto, qualquer coisa. Mas o nosso encorajamento, e esse é o nosso segundo tópico, devemos ser encorajados pela fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus deve nos encorajar a viver a esse novo. Guardemos firme a confissão da esperança, uma confissão de fé inabalável. Nada. Quando tudo estiver desabando e nós não tivermos no que nos agarrar, o escritor está nos encorajando a dizer assim: porém, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará a meu favor. Ele está dizendo que nós temos que guardar essa confissão firme. Diante de qualquer coisa, nós temos que testemunhar: eu creio na fidelidade daquele que me fez a promessa. E isso deve servir para nos encorajar. Ele chama a atenção dos irmãos, no versículo 23, quando ele diz: olha, guardemos firmes a confissão. Nos parece que ele está chamando a atenção para o seguinte: assim como alguns se vangloriavam do sacrifício, do animal, e traziam isso como algo poderoso e grandioso diante deles, para mostrar para os outros que eles eram cumpridores da lei, nos parece que o escritor chama a atenção para o seguinte: olha, da mesma forma como alguns, ou como vocês no passado, tinham prazer de mostrar que eram cumpridores da lei, mostrando diante dos homens o sacrifício que faziam, a fé de vocês, a confissão de vocês, deve ser também uma confissão que testemunhe da fé de vocês. Vocês devem testemunhar essa confissão diante dos homens. Não deve ser algo que vocês creem apenas no coração.
mas deve ser percebido diante dos homens. Essa fé de vocês, essa esperança de vocês, essa profissão de fé de vocês. Então ele diz: olha, mostrem e professem o quanto vocês honram a Cristo. Da mesma forma que vocês tinham prazer de mostrar que honravam o sacrifício. E ele diz: sem vacilar, sem duvidar, as palavras faladas de Cristo em relação às promessas eternas, como a ressurreição e a vida eterna. O perigo aqui, meus irmãos, a advertência aqui é para o perigo da apostasia, o perigo de começar bem, professando lá em cima a fé em Deus, mas no meio do caminho, no meio da situação, não perseverar e parar antes que alcance o objetivo final da nossa fé, que Judas diz que é a nossa salvação. Então a advertência aqui é para o perigo de começar bem e não terminar tão bem. E é o que aplicamos para a nossa vida. O ensinamento que nós trazemos para a nossa vida diante disso é que o quanto mais formos firmes nessa esperança, nessa confissão da esperança, quanto mais isso estiver vivo no nosso coração, mais buscaremos uma vida de santificação diante de Deus, mais nos prepararemos para aguardar a sua volta, porque a advertência no último versículo é o perigo daquele dia chegar, sabendo que o dia está vindo. Porque se nós não fizermos assim, nós faremos como os discípulos fizeram. Jesus morreu, e o que é que eles fizeram? Voltaram cada um para fazer o que fazia antes, foram pescar. Não sustentaram essa profissão de fé, não resistiram diante do medo. E era exatamente o que os irmãos aqui estavam fazendo. Então ele manda que nós nos encorajemos diante de qualquer coisa na fidelidade de Deus. Devemos depositar toda a nossa confiança na fidelidade de Deus. Josué 21:45, quando ele reúne o povo, no seu último sermão, ele diz: olha, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel no deserto, todas se cumpriram. Nenhuma palavra que Deus usou Moisés para proferir no deserto, nenhuma delas falhou. Josué está dizendo para o povo, todas elas se cumpriram. Então isso nos encoraja a crer. Em quem? Em nós? Não, na fidelidade de Deus que fez a promessa. Em relação à salvação, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, é a segurança que Deus nos dá dessa salvação. Mas também temos promessa para a vida terrena. Deus nos prometeu abençoar o nosso trabalho, e Ele disse que do suor do nosso rosto viveríamos. Então Ele vai nos abençoar. Em relação à nossa família, Ele prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Cristo. Então eu tenho que crer que a minha família também é abençoada, e eu tenho que proferir isso sobre a minha família, sobre a minha casa. Deus prometeu abençoar todas as famílias. A minha família, a sua família estão inclusas nessa promessa, e nós devemos proferir isso sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E por último, para finalizar, devemos ser encorajados pela comunhão da igreja. Versículo 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos. Essa questão de considerar sugere uma reflexão concentrada, cuidadosa, em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, para que possamos prestar atenção aos nossos irmãos,
e considerar como podemos ajudá-los, como podemos encorajá-los no seu momento de fraqueza. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que o pecado destruiu a imagem que Deus havia nos dado lá no Éden e trouxe um coração egoísta, centrado, voltado para si mesmo. Mas na igreja e pelo sacrifício de Cristo, o Espírito Santo restaura essa imagem original de Deus em nós. A imagem e semelhança de Deus, que é embasada no amor, na misericórdia e na fidelidade. Sendo assim, não podemos deixar que nada, nenhuma situação seja justificativa para abandonar a igreja, para abandonar a fé. Mas devemos aproveitar esses momentos de comunhão na igreja, ou seja, uma reunião de um pequeno grupo na casa, ou seja, uma pequena reunião em qualquer lugar, porque aqui não está falando apenas da igreja, onde nós nos reunimos no domingo, está falando da reunião cristã, qualquer tipo de reunião cristã, que nos reunimos como cristão, deve ser um momento para aproveitarmos, para encorajarmos uns aos outros a permanecer firme, crendo, acreditando nas promessas de Deus. Imaginemos como seria tão diferente o ambiente da igreja se nós entrássemos aqui com esse propósito, que eu possa ajudar para melhorar a fé do meu irmão, o encorajamento do meu irmão, e deixássemos as questões que lhe desagrada lá fora, o que está errado, que o irmão deixou de fazer, mas concentremos a nossa força em socorrer aqueles que estão fracos. Jesus nos ensina em João 13:34, que o amor é o componente principal do comportamento cristão. Ele diz que o amor é o que nos define, é o que nos identifica no mundo, que realmente somos filhos de Deus, que realmente somos cristãos. É esse amor, é essa disponibilidade de encorajar um ao outro, de colocar a mão no ombro e dizer: vamos, eu estou com você, o que é que eu posso fazer por você? Ou observar com atenção o irmão, com desejo de realmente ver o irmão. Porque na sociedade que vivemos, com essa correria que temos, nós temos 1 hora e pouquinho de culto aqui, já saímos correndo para nossa casa porque já tem um compromisso. A maioria das pessoas que aqui estão, nós nem damos um oi porque não dá tempo, um vai para o lado, outro para o outro. Como colocaremos isso em prática, se não houver uma determinação para isso? Cristo purificou a nossa consciência do pecado, e isso nos dá legalidade, nos capacita para essas ações práticas de misericórdia. Cristo já levou essa mente das obras mortas, do rancor, da amargura, da vingança. Isso era o passado, era a nossa natureza. O Espírito Santo veio para encher o nosso coração de amor, de misericórdia, nos tornar cada vez mais parecido com Ele. E através dessa purificação da mente, da consciência, das obras mortas, nós temos a capacidade de executar essas ações práticas de amor ao nosso semelhante. Ele faz uma alerta para a questão do desigrejado. Um cristão solitário não consegue cumprir esse mandamento de amor de Jesus. Então ele faz uma última advertência dizendo: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes
que a volta de Cristo se aproxima. Ele chama aqui o dia se aproxima. Precisamos estar encorajados, com plena certeza de fé, que o que Cristo fez por nós foi suficiente para nos colocar diante de Deus. Mas também precisamos nos encorajar na fidelidade de Deus, que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. E por último, precisamos nos encorajar e sermos encorajados pelo amor mútuo, o amor cristão, que vai e volta, que dá e recebe. Amém, meus irmãos? Entremos nesse novo ano com esse encorajamento, com a certeza no coração, aquilo que estiver ao meu alcance, para facilitar a vida do meu irmão, eu vou ter alegria de fazer. Não perca a oportunidade de entrar na presença de Deus com alegria. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos em todo o tempo a Tua bondade. Temos plena certeza que o Teu sacrifício foi suficiente para pagar toda culpa, para nos justificar. Agora nos dê a certeza e um coração crente, Senhor, obediente, ensinável, para nos agarrar com todas as forças a fidelidade da Tua palavra. E nos dê um coração, Senhor, amável, misericordioso, para com o nosso semelhante, a fim de que o nosso ambiente de culto seja um ambiente prazeroso, um ambiente onde nós ansiamos estar domingo após domingo. E assim o Teu nome será glorificado sobre cada um de nós, e a Tua igreja, Senhor, será fortalecida no serviço cristão. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus.